Retomando os nossos estudos de introdução à contabilidade na modalidade semipresencial, nós vamos tratar hoje da unidade 3. Nessa unidade 3, nós vamos estudar balanço patrimonial, a sua estrutura conceitual que compreende ativo, subdividido, circulante, não circulante, passivo da mesma forma, circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Na sequência, nós já vamos trabalhar também a elaboração deste relatório. Bom, conceitualmente, o balanço patrimonial é um relatório contábil que demonstra a posição financeira e patrimonial de uma entidade numa data determinada. Essa referência aqui é importante de data determinada porque nós sempre vamos pensar o relatório sendo encerrado num dia previamente fixado de acordo com os interesses da empresa. E informa a posição financeira e patrimonial porque nos dá informações sobre os ativos, sobre os passivos e também sobre o patrimônio líquido da entidade. Então, nós apresentamos aqui uma estrutura, vamos dizer, completa do balanço patrimonial, na parte relativa ao circulante, tanto ativo quanto passivo, o não circulante. No não circulante, no caso do ativo, os subgrupos, realizava a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Então nós vamos dedicar uma atenção especial a cada um desses componentes para que a gente tenha uma compreensão adequada. Bom, primeiramente com relação ao ativo. Nós já trabalhamos esse conceito num outro momento, mas vamos reforçá-lo para poder ter o entendimento reforçado, como eu disse, de que é um recurso controlado pela entidade, o ativo, ele vem de eventos passados e há expectativa que ele proporcione benefícios econômicos para a entidade. E esses benefícios econômicos, o que são esses benefícios, né? É o potencial que o ativo tem de contribuir para a empresa de maneira direta ou indireta para a geração de caixa e também para que ela possa reduzir os seus passivos, utilizando, é evidente, a disponibilidade existente nos ativos. Gerar fluxo de caixa positivo, por exemplo, por meio da venda de mercadorias, por meio da redução de fluxo de caixa negativo, quando há liquidação, por exemplo, de um passivo. Bom, então nós avançamos e começamos a tratar aqui do ativo circulante. Observe que eu chamo a atenção aqui que para ser ativo circulante, ele tem que atender a qualquer dos 4 critérios. Qualquer dos 4, não necessariamente o conjunto. Espera-se que ele seja realizado em até 12 meses após a data do balanço, a data do relatório, balanço patrimonial. Então, esse destaque em amarelo, para chamar a atenção que é a característica ou critério mais comum que alcança as empresas. É a realização 12 meses após limitada até 12 meses após a data do balanço. Nós temos outros critérios que também devem ser observados na identificação do ativo circulante. Por exemplo, quando nós falamos que um ativo é caixa ou equivalente de caixa, ele vai ser tratado como sendo circulante. A não ser que exista uma restrição para a troca, o uso para que esse ativo liquide um passivo, né? Ou se tem alguma vedação, se existe alguma vedação que não permite a realização desse ativo após 12 meses. De uma maneira bem simples, é considerar, por exemplo, que a empresa tem um equivalente de caixa que está vinculado a uma outra operação, está bloqueado, por exemplo. Então, esse ativo, ele mesmo tendo característica de equivalente de caixa, ele não seria tratado como tal. Um outro critério também importante que nós temos é que espera-se que seja realizado ou pretende que seja vendido, consumido no ciclo operacional normal da entidade. Nós vamos avançar um pouquinho mais nessa questão do ciclo operacional normal da entidade também. Ele está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Então, aqui nós trouxemos os 4 critérios que definem, né, uma condição para ser ativo circulante e, em seguida, nós vamos tratar de cada um deles, né, cada um desses critérios separadamente. Quando nós pegamos exemplos de ativo circulante, é uma lista
não é uma lista que esgota a exemplificação, mas são aqueles de maior relevância. Quando a gente fala de caixa, dinheiro depositado em banco, os recebíveis, estoques, então todos esses itens normalmente compõem o ativo circulante da empresa. Bom, o primeiro ponto, né, definido como critério, que nós falamos que espera-se que seja realizado em até 12 meses após a data do balanço. Encerrado o relatório, nós vamos contar 12 meses. Se o ativo tiver realização dentro desse período, ele será tratado como circulante. É o critério que se aplica à maioria das empresas ou entidades para determinar a condição de ativo circulante. É o de maior relevância nesse caso como critério. Nós já temos aqui um primeiro exemplo para a gente poder entender essa abordagem de ativo circulante. Trouxemos que num relatório encerrado em 31 de dezembro, relatório balanço patrimonial, a empresa tem duplicatas a receber de clientes no valor de 50 mil. A previsão de recebimento é durante o ano de 2012. Então, note o seguinte, nós estamos colocando aqui uma condição de encerramento do relatório em 31 de dezembro de 2017. 12 meses após a data do encerramento do relatório, nós chegaremos a quando? Chegaremos até 31 de dezembro de 2018. Então, observe o seguinte, há um período, né, entre a data prevista de formação do ativo na data do relatório até o recebimento de 12 meses. Então, esse valor de 50 mil que tem previsão de recebimento durante o ano de 2018, ou seja, até a data do próximo balanço, de dezembro de 17 a dezembro de 18, será tratado como sendo ativo circulante. Esse é o primeiro caso que nós temos aí como exemplo para poder entender melhor essa abordagem do ativo circulante. Um segundo exemplo, nós pegamos aqui 2 investidores, constituíram uma sociedade empresária limitada. Essa sociedade tem um capital social definido de R$100 mil. Os sócios integralizaram, ou seja, entregaram à sociedade esse capital social. Essa entrega foi feita em dinheiro no dia 1º de junho de 2018. Adicionalmente, nós trouxemos o quê? Que essa empresa fez algumas operações durante o mês de junho. Quais operações? 90 mil ela depositou na conta corrente bancária. Observe o seguinte, na etapa anterior, nós informamos que os sócios entregaram para a sociedade R$100 mil para formar o capital social dessa sociedade. Então, esse capital social ele começa a ser movimentado. Os 90 mil que foram depositados em conta corrente bancária, 15 mil foram gerados em receita de prestação de serviço. Ou seja, a empresa começa as suas atividades, no caso aqui prestando serviço, já num valor de 15 mil, e esses 15 mil serão recebidos em 30, 60 e 90 dias. Num outro evento, ou um fato contábil que acontece na empresa, houve pagamento com recurso do caixa de uma despesa relativa à constituição da sociedade, um pagamento de R$5 mil. Então, nós temos aqui uma movimentação de 90 mil depositados na conta corrente bancária, 15 mil a empresa terá o direito de recebimento, porque ela prestou o serviço, divididos nessa condição, e 5 mil eles foram pagos, né, com recurso de caixa para cobrir uma despesa relativa à constituição. E aí nós levantamos uma questão, como ficará o balanço patrimonial dessa empresa no dia 30 de junho de 2018. Então nós vamos observar que esse balanço patrimonial adquire essa configuração. Note o seguinte, os sócios entregaram para a sociedade R$100 mil a título de capital social. Desses 100 mil, 90 mil foram transferidos, depositados no banco. Então eles aparecem aqui em bancos conta movimento, um total de 90 mil. Então, dos 100 mil, 90 foram consumidos pela transferência para a conta corrente bancária. Houve uma despesa de, olhando na etapa anterior, para a gente ter essa clareza da movimentação, uma despesa de 5 mil. Então, nós estamos considerando o efeito dessa despesa no resultado da empresa. Ela pagou essa despesa à vista. Então, nós tiramos ainda dos 100 mil outros 5 mil. Na realidade, nós tínhamos 100, tiramos 5 para despesa, transferimos 90 para a conta corrente bancária. Nos resta 5 no caixa.
Agora vamos observar o seguinte também. A empresa vendeu o serviço a prazo. Ora, se ela vendeu o serviço a prazo, ela cria um ativo chamado duplicatas a receber. Essas duplicatas a receber, elas tiveram contrapartida num aumento no patrimônio líquido, porque isso foi uma receita. E nós sabemos que as receitas aumentam o patrimônio líquido. Então, note o seguinte, as nossas reservas de lucros, elas seriam de 15 mil se nós considerássemos apenas a receita, mas nós tivemos uma despesa de 5 mil, uma receita que aumentou o patrimônio líquido em 15 mil e uma despesa que diminuiu o patrimônio em 5 mil. Então, nós ficamos com a reserva de lucros de 10 mil. O nosso balanço, então, ele passa a ter já uma estrutura de ativo circulante, representado por ativos com realização, no máximo, em 12 meses, até o próximo exercício. Então, se nós estamos em 30 de junho de 18, todos os ativos com realização até 30 de junho de 19 estarão nessa categoria. É o caso, por exemplo, de caixas, bancos conta movimento, que é dinheiro depositado na conta da empresa com liquidez imediata, e as duplicatas a receber, porque elas serão recebidas em 30, 60 e 90 dias, conforme a informação que nós apresentamos no momento da divulgação dos eventos que a empresa realizou. Nós temos ainda um outro exemplo para a gente poder entender essa abordagem de ativo circulante. Voltando como base ao exemplo 2, esse que nós acabamos de relatar, nós estamos considerando que no mês de julho, ou seja, após o encerramento do relatório, em 30 de junho, a empresa faz essas operações. 40 mil ela compra em estoque de mercadoria para revender. Ela pagou esse valor da compra em cheque, ou seja, está sacando da conta corrente bancária. Ela, ao fazer esse pagamento de 40 mil, ela vai ter uma interferência na sua conta corrente. 4 mil foram pagos em dinheiro para terceiros por conta das despesas com serviços que foram contratados. Ou seja, a empresa comprou mercadoria e realizou uma despesa que ela pagou em dinheiro. Olhando para o balanço patrimonial em 31 de julho. Então, veja bem, nós tínhamos um balanço em 30 de junho com a posição finalizada do exemplo 2, avançamos com essas duas operações e vamos identificar como ficou esse balanço em 31/7. Então, observe o seguinte, nós tínhamos um saldo em banco de 90 mil no fechamento do exemplo número 2. Desses 90 mil, a empresa usou para quê? Para comprar estoques de mercadoria para revenda. Então, ela reduz a sua posição em banco, que era de 90, para 50, e passa a ter um outro ativo. Em vez de ter dinheiro na conta corrente, ela passa a ter o ativo estoque de mercadoria para revender. A empresa realizou também uma despesa no total de 4 mil, segundo a informação que nós tivemos no momento anterior. Então, se ela tinha um saldo em caixa de 5 mil, esse saldo cai para 1.000, e o que vai acontecer com o nosso patrimônio líquido? Lembre-se que no fechamento do exemplo número 2, nós tínhamos um saldo de reserva de lucro de 10 mil. Ora, se nós tivemos uma despesa de 4 mil, essa despesa consumiu parte da riqueza da empresa. Então, ela cai para 6 mil. Observe que o capital social permanece inalterado. Desde a constituição da sociedade, o capital de 100 mil ele está mantido. O que está variando é o resultado refletido nas reservas de lucros. E, claro, também a nossa posição de ativo total e passivo, mais patrimônio líquido, no caso, nosso passivo aqui é 0, mais o patrimônio líquido, no total igual, né, das origens e aplicações. Então, nessa abordagem inicial de ativo circulante, nós temos uma percepção que o que é relevante como principal critério é o prazo para realização desse ativo. Ou seja, data de relatório, contamos 12 meses a partir da data do relatório, qualquer que seja essa data, normalmente a data de final de mês, mas pode ser dezembro, pode ser janeiro, pode ser junho, como for o nosso caso. Então, o relevante é considerar 12 meses após a data. Nos encontramos na próxima videoaula.